É o que nós chamamos de análise de cenários futuros. O que é isso? Você está projetando a sua empresa para o futuro. Então você tem que tentar fazer uma análise de como vai estar o ambiente futuro que a sua empresa vai estar inserida. Porque dependendo desse ambiente, não vale a pena nem continuar, talvez, um planejamento estratégico, ou é necessário que você perceba que precisa mudar as suas estratégias que você gostaria. Vou trazer alguns exemplos depois que eu explicar. A gente faz essa análise de cenários futuros em cima de 5 questões, 5 itens principais, não são só esses, que nós chamamos de forças competitivas. Então a primeira análise que nós fazemos é a análise de entrada de novos concorrentes. Imagine que você está projetando a sua empresa para daqui 2 anos, 5 anos. Você tem que fazer uma análise de quantos novos concorrentes, qual vai ser a quantidade de concorrentes que irão entrar no seu mercado, na sua região. Porque isso pode talvez inviabilizar o seu negócio. Imagine, vou trazer um exemplo aqui. Eu tenho usado muito esse exemplo e eu tenho visto isso muito acontecer. Farmácias pequenas hoje, em cidades do interior principalmente, elas estão passando por situações muito difíceis em relação à entrada de novos concorrentes, porque tem grandes redes de farmácias hoje no Brasil que elas estão entrando nessas cidades e estão dominando as cidades. Eu vi isso acontecer, por exemplo, em Sete Lagoas, que é uma cidade próxima aqui de Belo Horizonte, que a gente dá muita aula, temos muitos alunos lá. Sete Lagoas está infestada de farmácia de rede. As farmácias menores, elas estão precisando se adaptar, estão precisando trazer inovação, estão precisando se reinventar para conseguir essa concorrência, que é uma concorrência muito forte. Então, se você não faz uma análise dessa, não está preparado para isso, quando a concorrência vem, ela pode te exterminar, pode acabar com você. Trazer um exemplo que aconteceu comigo. Tem um hotel lá em Porto Seguro, já há muitos anos. Quando nós construímos o hotel, que construiu foi minha família, foi meu pai, nós tínhamos em Porto Seguro 4 hotéis. Nós fomos o quinto, então a gente tinha 4 concorrentes. Quando começou a década de 90, ali 92, 93, início da década de 90, o Porto Seguro virou um canteiro de obra, um canteiro de obra. Tinha ano que abriam 50, 60 hotéis novos na cidade. Hoje tem 800 e poucos hotéis em Porto Seguro, acredito eu. Mais ou menos esse número. Então, a gente teve que perceber aquilo e nos adaptarmos. A estrutura do nosso hotel teve que mudar. Piscina, sauna, os apartamentos tiveram que ser reformados, ar-condicionado, split, TV, tela plana, tudo isso por causa da concorrência. E nós tivemos a diária reduzida e os nossos custos aumentaram. Porque nós tínhamos 4 concorrentes. A diária era X. E a oferta era muito inferior à demanda. A demanda era muito maior que a oferta naquela época. Depois, de repente, o quadro mudou. Nós tínhamos uma oferta gigantesca em Porto Seguro e a demanda não cresceu conforme a oferta. Então o valor da diária diminuiu muito e, em contrapartida, o custo aumentou muito. Porque a minha estrutura mudou, depreciação de mais equipamentos, melhorei café da manhã, tive que colocar mais funcionários para ter um atendimento melhor, enfim. Então, se você não faz uma análise dessa, você pode estar sendo prejudicado. Então, essa é a primeira força competitiva que você tem que analisar para o seu negócio. Eu tenho um outro exemplo de Porto Seguro, que é um aluno meu, até amigo meu. Ele tinha um supermercado de bairro, tá? E 3 quarteirões para o norte e 3 quarteirões para o sul estavam abrindo 2 grandes redes de supermercados. As 2 maiores, os 2 maiores supermercados de Porto Seguro. Ele ia ficar no meio dessas duas grandes redes de supermercado, desses 2 grandes supermercados. Imediatamente, ele percebeu que ele tinha que fechar a empresa dele. Ele não ia ser mais competitivo, aqueles 2 supermercados iriam engoli-lo. Então ele fez um planejamento para poder fechar a empresa e montou uma outra empresa no outro segmento e está super bem hoje. Foi essa análise de cenários futuros em relação à força competitiva de entrada de novos concorrentes que fez com que ele tomasse essa decisão. Uma outra força competitiva é a ameaça de substitutos. O que é isso?
Só produtos que possam substituir o produto que você vende hoje. Nós temos vários exemplos. Máquina de escrever não existe mais. A Olivetti, que é aquela fábrica de máquina de escrever, não sei o que aconteceu com ela. Né? Deve ter saído do mercado, acabado, quebrado e etc. Por quê? Porque veio um produto que substituiu a máquina de escrever, que foi o computador. Aconteceu isso com filme, papel filme, aconteceram com as máquinas analógicas, aconteceram com as máquinas digitais. Máquina digital está sendo substituída por telefone. Você tira foto hoje por telefone. Né? Aconteceu com CD, aconteceu com videocassete. Então, se você tem um produto que ele tem a possibilidade de ser substituído por outro, você tem que ficar muito atento a isso. Olhar as possibilidades disso acontecer realmente para que você possa se adaptar. No meu caso, que dou aula presencial, eu não tenho dúvida que em breve eu não vou ter mais um Léo lá na frente dos meus alunos dando aula. Vai ter lá um holograma fazendo isso. Hoje já tem robô que dá palestra no mundo inteiro, que faz palestra, o que eu faço. Estou sendo substituído por um robô. Então eu preciso perceber isso para ver o que eu tenho que fazer para estar nesse futuro. Se o meu produto tem algum tipo de ameaça de ser substituto, a forma que eu entrego de ser substituído por um outro produto. A terceira análise que nós fazemos é o poder de negociação dos compradores, dos seus clientes. No futuro, como é que eles vão estar? Eles vão estar negociando mais, pedindo mais descontos, mais prazos e etc. Porque isso influencia o seu negócio, sua necessidade de capital de giro e etc. Então também tem que fazer essa análise. A quarta análise que nós fazemos é o poder de negociação dos fornecedores. Tá? Como que os seus fornecedores vão estar negociando com você? Eles vão estar pedindo mais pagamento à vista, vão estar mais difíceis em descontos, em prazos e etc. Como é que vai estar essa situação? Tem matéria-prima disponível agora, por exemplo, na pandemia, está faltando matéria-prima para todo lugar. E os preços estão aumentando. Então o poder de negociação de quem tem a matéria-prima aumentou. Isso influencia, eles estão dando menos prazos, estão pedindo mais, estão dando menos desconto, está demorando mais a entregar mercadoria. Isso afeta todo o seu negócio. E uma outra análise que nós fazemos também é a rivalidade entre os concorrentes existentes. Daqui 2 anos, 5 anos, como é que vai estar a rivalidade entre os concorrentes que você tem hoje? Vai estar maior, vai estar menor? Porque isso também pode influenciar o seu negócio. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Lá em Porto Seguro, por exemplo, a rivalidade entre os concorrentes só aumenta, nunca diminui. Então a gente tem que estar preparado, tem que estar sempre trazendo inovação para dentro da empresa, tem sempre que estar trazendo novos serviços, melhorando o nosso atendimento, para que você saia dessa rivalidade. Geralmente essa rivalidade no final sempre acaba. Quem entra numa rivalidade muito acirrada com a concorrência, fica preocupado demais com o concorrente e etc., acaba tendo uma rivalidade muito por preço. E pode ter certeza, toda empresa que briga por preço, um dia ela vai sumir do mercado. Porque chega um momento que o preço fica insustentável se a guerra é só de preço. Chega um momento que uma das empresas não consegue mais e sai do mercado. Tá? Então você precisa entender essa rivalidade, como é que ela vai estar, para que você possa se preparar para isso. Poxa, Léo, mas tem rivalidade entre os concorrentes existentes que diminui? Pode ser que sim. Vou trazer um exemplo aqui que talvez vocês vão até rir aí. Quando começou a crise de 2012, 2013, todo mundo que trabalhava trabalhava numa empresa na área financeira ou administrativa ou na parte gerencial e foi mandado embora, eu estou exagerando aqui todo mundo, mas a grande maioria virou o quê? Virou coach. Todo mundo era coach. Era coach para todo lado. Eu nunca vi tanto coach especialista em alguma coisa como surgiu do dia para a noite. Então, a concorrência foi lá para cima. Aí, de repente, as pessoas não conseguem se sustentar se de fato elas não sabem o que elas estão fazendo e não conseguem gerar o resultado que elas estão prometendo. Aí o que começou a acontecer? Começou a diminuir. Hoje você tem menos coach. Se vocês verem a quantidade de postagens de coach hoje nas redes sociais, é muito inferior do que 3, 4 anos atrás. Porém, agora na pandemia, está acontecendo um outro fenômeno.
Se você clicar em uma publicação só de alguém falando de marketing digital para você, se você está ferrado. Você vai receber mais de 10 postagens por dia de gente que virou especialista. A palavra especialista nunca foi tão usada. Todo mundo virou especialista em tráfego, em copy, em divulgar pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook. Todo mundo virou, todo mundo. Então, mas tem especialista. E o engraçado é que o cara é especialista nisso, né? Vou fazer o seu Instagram. Eu não sou especialista de Instagram, não entendo nada, entendo de gestão. Eu uso o Instagram aqui como uma ferramenta de comunicação com vocês. Eu não sou especialista em Instagram. Sou especialista em gestão para pequenas e médias empresas. Enfim. Aí você entra no Instagram do cara, vou fazer você conquistar 10 mil leads, 10 mil seguidores em um mês. Aí você clica no Instagram do cara, ele tem 1.000 seguidores. Poxa, como é que ele é especialista em algo, né? Que nem ele mesmo consegue gerar resultado para ele próprio, tá? Enfim, então a gente tem que ver como é que é a rivalidade dos concorrentes. Agora tá dando esse boom de especialistas, de marketing, etc. Se eu fizer uma análise disso para o futuro, eu acho que daqui 5 anos, 3 anos, a análise que eu faço é que a rivalidade que existe hoje, ela vai diminuir. Porque vão ficar, de fato, só aqueles que, de fato, sabem fazer aquilo que eles estão prometendo. E tem muita gente que está prometendo coisa aí que não consegue fazer para ele mesmo, tá? Então essa é a quinta força competitiva, que é a rivalidade entre os concorrentes. Faça essa análise, olhe para o futuro, veja quais são as forças competitivas que podem trazer oportunidades para você ou ameaças, e tente se projetar para o futuro, se esquivando das ameaças e aproveitando as oportunidades. Beleza? Mais tarde, aí em outro momento, eu vou trazer a quarta etapa do planejamento estratégico para vocês.